Olá, meus queridos amados do Facebook e também do YouTube. Que bom que estamos juntos e misturados mais uma vez. E eu convido você para compartilhar essa ministração nas suas redes sociais, né? Chamar alguém da sua vizinhança para ouvir com você, né? Abrir as suas Bíblias e conferindo tudo o que é pregado por aqui, ministrado, né? Então, meus amados, você está sendo convidado para ficar nesse vídeo até o fim, ou até mesmo você talvez tenha uma obrigação a fazer, não venha estar com tempo para assistir ao vivo junto comigo aqui nesse momento, mas você vai ouvir a partir da manhã, de madrugada, não sei. Se você não vai poder assistir na íntegra, mas você vai pausar e vai voltar naquele lugar aonde você parou em diante. Amém, meus amados? Então, o tema da nossa ministração hoje é graça contra o espírito de escravidão. Esse é o nosso tema, né, para você do Facebook, para você do YouTube. Obrigado a todos vocês que têm se inscrito lá no meu canal no YouTube, né? Tem novas pessoas se inscreveram lá, sejam todos bem-vindos, né? E eu conto com vocês, tanto você do Facebook quanto você do YouTube. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, eu quero fazer uma mudada aqui nas ministrações de quarta-feira. E eu conto com você para estar comigo nessa ministração. Eu vou explicar o que vai ser pregado, né? Eu creio que nós vai tirar o ano todo nesse tipo de pregação às quarta-feiras. Nós não vamos usar muito a Bíblia, mas nós vamos usar a sabedoria, amém? No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 4, diz o seguinte: o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Meus amados, eu confesso que eu levei muito tempo para entender este versículo. Levei muito tempo. Mas, graças a Deus, eu dou glória a Deus, por Ele estar sempre me revelando a cada dia um pouco dos seus conhecimentos, né? Através do Espírito Santo. E teve um certo sábio que disse, eu não gravei o nome dele, que disse que eu fui conferir, eu tive conferindo e ele está certo. A sabedoria de Deus não fala com uma pessoa em uma festa. Foi onde eu vim entender esse versículo. Deus não fala com a pessoa que está numa churrascada. Deus não fala com pessoa nesses momentos. Diz que os melhores momentos agraciado aquele que tem entendido que os melhores momentos da sua vida é aqueles momentos quando ele esteve só. Porque ali ele teve oportunidade, teve ou tem, né? Como você queira encaixar. Oportunidade de Deus falar com você, né? E é onde eu comecei a entender o porquê que eu me sinto tão alegre quando eu estou na minha casa, sozinho, né? Eu moro só. E eu não me acho, eu não vejo isso motivo para tristeza, para lamentações. Ao contrário, eu me sinto um homem realizado, morando sozinho. Porque Deus tem me dado a oportunidade de ouvir Ele falar.
né? Pode ir, quando Deus quer falar com uma pessoa, ele até usa outra pessoa, né? E o ano que vem, meus amados, Deus me pôs uma pessoa assim no meu caminho para que eu aprenda mais com ele. E foi onde eu descobri a diferença da guarda do sábado para o sabache de Deus, né? Porque na religião, a guarda do sábado eles chamam até de sabache, né? Mas não é sabache, é sabático. Quem guarda o sábado, ele é um sabatista, porque ele guarda o sábado. Mas eu vi que tinha diferença enorme na pessoa que guarda o sábado e na pessoa que vive o dia de sabache de Deus, né? O sabache de Deus. A palavra sabache do grego quer dizer sabedoria, sabedoria de Deus. Então o que aconteceu é que o povo pegou essa palavra sabache e tornou numa religião, dizendo que teria que guardar o sábado. E eu ouvindo este pregador, né, pregador judeu, e do jeito que ele prega o sabache de Deus, não tem nada a ver com sabático, né? Esse negócio de guardar sábado. E isso é um costume judaico, a guarda de sábado. E nós não estamos aqui para... Eu sempre falei mal dos costumes judaicos. Costume é uma coisa e sabedoria é outra, né? Todos nós conhecemos os judeus como pessoas sábias, mas assim como todo mundo, todo judeu tem os seus costumes. Os costumes, nós não vamos seguir costume judaico, nós vamos seguir a sabedoria de Deus dada aos judeus, que vai ser estendida até a nós. Por que, meus amados, eu estou convidando você para a partir do ano que vem, você seguir junto comigo nas quarta-feiras, você que tem interesse de sair do beabá, né, da graça de Deus. E nessas pregações desse judeu, eu estou vendo o sabache, né, encaixando com a graça de Deus. O sabache vem do princípio, né, que é a sabedoria. E o sábado vem de 400, 500 anos antes de Jesus. Então, o que aconteceu? Pegaram o sabache de Deus e tornaram uma religião guardadora do sábado. Amém? Então, você está convidado para seguir nesse caminho junto comigo a partir de janeiro, porque nesse intervalo aí eu vou fazer anotando, né, minhas primeiras pregações, que quase não vamos usar a Bíblia, vamos usar somente a sabedoria. Amém? Então sejam bem-vindos. Senta aí no seu sofá e abra a sua Bíblia no livro aos Romanos, no capítulo 8, no versículo do 12 ao 15. Então, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, Paulo pregando aos romanos, né? Há 2000 anos atrás. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, mas o quê? A quem que nós somos devedores? Não, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Segundo a carne. 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. E essa carne,
Paulo trata do viver na carne, ele está dizendo com essas palavras, viver na lei de Moisés. Porque para cumprir a lei de Moisés, precisava da carne para cumprir. Precisava fazer o jejum, precisava dar o dízimo, tudo isso são coisas carnais, né? Precisava fazer Páscoa, precisava ir ao monte, tudo coisas da carne. E ele está dizendo, ó, se nós vivêssemos, se nós somos devedores não à carne, nós não somos devedores à carne, e sim ao Espírito, né? Somos constrangidos a viver segundo a carne. E caminhais para a morte. Caminhais para a morte. A pessoa que vive a lei de Moisés está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito, não é pela lei de Moisés, e nem por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Espírito, ele era carne, né? Nem preciso dizer que ele nasceu de Maria. Pelo Espírito mortificados, se vivemos pelo Espírito, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas pelo Espírito, depois da carne, o Espírito que ressuscitou. Pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Que corpo que é esse? Aquele corpo devedor à lei de Moisés. O corpo conhecido também como o corpo do pecado. Esse corpo morreu. Então hoje, quem vive no Espírito não tem pecado, porque ele está vivendo no Espírito. O Espírito não peca. Os feitos do corpo, certamente vivereis. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito, não é pela lei de Moisés, não é por Moisés, não é por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré seguia a lei de Moisés, ele era obrigado a seguir a lei de Moisés, porque ele era judeu, cumpridor da lei. Mas aqui está dizendo, ó, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Eu estou falando que alguém não é? Não, a palavra está dizendo aqui, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos dele. E aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, são guiados por Moisés ou, no final, por Jesus de Nazaré, que seguia a lei de Moisés. Aqui está dizendo que não é. 15. Porque não recebeste o espírito de quê? De escravidão. Esse era o espírito da lei de Moisés, um espírito de escravidão. E nós, de Cristo, nós não recebemos esse espírito de escravidão. Nós recebemos o espírito de liberdade. O espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Moisés levou o povo para a escravidão. Jesus de Nazaré pagou o preço para anular. Esse foi o trabalho de Jesus de Nazaré, pagar o preço. Mas quem aboliu a escravidão não foi Jesus de Nazaré. Quem aboliu foi o Cristo ressuscitado após a cruz. Esse aboliu.
espírito de escravidão, para seres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, meu Pai. Abba, Pai. Amém, meus amados? Então, é essa a diferença de quem vive a lei de Moisés com os seus mandamentos, as suas obrações, vive num espírito atemorizado, um espírito não afiliado a Deus, né? Porque um filho não pode ter medo do pai, pelo menos o meu não tem medo do pai. Mas os que vivem a lei de Moisés, vivem atemorizado, mas recebeste o que? O espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém, meus amados? Essa é a graça de Deus, do que jamais eu me desviaria para outro lugar, né? Eu vou estudar, me esforçar para aprender o quanto eu puder da sabache de Deus. E tudo aquilo que eu conseguir entender, eu trago aqui para compartilhar com você. Amém? Então, e para nós continuar, abra sua Bíblia, aí mesmo em Romanos, no mesmo capítulo ainda, né? Nós começamos a ler do 12 ao 15, volta do versículo 1. Vamos ler até o 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. E como que eu posso chegar aqui e pregar para você que quando você morrer, você vai passar por um juízo? Para que serve o juízo? Para te condenar, ou você vai ser condenado, ou você vai ser absolvido, né? Mas a palavra, não existe juízo para quem não tem condenação. Como que o Ministério Público vai me ajuizar por uma coisa que não existe na minha vida? Como o Ministério Público vai me juizar como ladrão que eu não sou ladrão, como criminoso que eu não cometi nenhum crime? Não há condenação para mim, para a igreja de Cristo. Amém? Não há nenhuma condenação, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, Se não existe condenação, não tem juízo. Para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, a lei de Cristo, do ressuscitado, o Espírito de vida em Cristo Jesus, te livrou. Livrou ou vai livrar, meus amados? Se eu estiver dentro de uma chamada igreja, me submetido a um homem com um título de pastor. Aqui está dizendo que já me livrou. Já me livrou, estou livre. Eu não tenho nenhuma condenação, estou livre. Mas é esse o evangelho que se prega dentro das religiões? Não é. O espírito das religiões é aquele espírito que escraviza. É aquele espírito que te condena. O espírito diz que você tem que dizimar. Ou seja, é um escravo. O espírito diz que você tem que estar quase todos os dias no local com placa de igreja. O espírito de escravidão que está dentro dessas igrejas, o espírito que diz que você não pode cortar cabelo, não pode usar saia curta, não pode usar calça, não pode usar bermuda, nem camiseta regata, nem ir na praia. Isso é o espírito de quê? De escravidão.
Mas o Espírito que nós recebemos foi o quê? Um Espírito de adoção, aonde nós gritamos, Abba, Pai. Os crentes mal conseguem dizer, ó terra. Mas aquele que vive em graça, diz, Abba, Pai, meu Pai. Amém? Te livrou da lei? De quê? Do pecado. Nós estamos livres ou não estamos livres do pecado? Estamos livres do pecado. Porque o pecado, que em nosso caso, né, que nós somos gentios, nós nunca tivemos. Porque o pecado aqui, que Paulo está se referindo, que até o próprio João reconhece, é a transgressão da lei, que nós, como gentio, nunca tivemos lei de Moisés. Infelizmente, os pastores querem imputar essa lei de Moisés na vida do crente. O crente, por falta da sabedoria de Deus, né, vai aceitando. Mas se você é um crente, você é um evangélico e quer aprender da sabedoria de Deus, você vai acompanhar todas as quarta-feiras a partir de janeiro. Amém? Só você vai, a sabedoria reforça tudo isso aqui. Por isso que eu me agrado do sabache, né, pregado pelos judeus. É um judeu que prega isto. Porque nesse sabache, né, não tem ordenança. Então, você vê que a sabedoria de Deus, ela se encaixa com a graça de Deus, mas não se encaixa com a lei de Moisés. Estamos no 2 ainda, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí lá, então você não vai morrer? Não, os ignorantes vêm logo com essa pergunta. Então você não vai morrer? É a morte biológica, meus amados. Morte biológica. Mas a morte te livrou, nós estamos livres, é daquela do Espírito do qual a morte tinha o poder de levar ele para a cova. Hoje, a morte não tem esse poder de levar o nosso espírito para a cova. Aí nós estamos livres do pecado e da morte. Amém? O que dizia a lei? Se você pecou, o salário do pecado é o quê? A morte. Isso é o que dizia a lei. Mas a graça não diz isso. Amém, meus amados? Versículo 3. Porquanto o que for impossível, foi impossível para a lei de Moisés. Aqueles que buscavam a viver a lei de Moisés, foi impossível. Porquanto o que for impossível a lei, no que estava enferma, né, pela carne. A lei estava enferma pela carne. A lei precisava de uma carne santa para cumprir. Para que dominasse a lei, precisávamos ter uma carne santa. Mas essa carne, ela foi morta junto com Jesus de Nazaré e ressuscitou junto com Cristo ressuscitado. Amém? Pela carne. Isso fez Deus. Deus fez isso, né? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. É isso que os crentes não entendem. Deus enviou o seu Filho a este mundo. Perdão. Deus enviou o seu Filho a esse mundo. Ele não podia enviar o seu Filho a esse mundo em forma de um boi, de um leão, um elefante. Porque ele veio
tratar de seres humanos. Esse mundo, esse reino que nós vivemos, está sobre, em primeiro lugar, a autoridade de Deus, né? O domínio de Deus, e segundo, o domínio do homem. Não foi de animal. Então, era natural que o Filho de Deus viesse em forma de homem, em forma de carne, semelhança. Não era que ele era carne, era semelhança. Então o Espírito desceu, precisou do corpo de homem para entrar. Amém? E foi o que aconteceu. Em carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aí foi aonde o corpo foi para onde? Na cruz. Porque a cruz era lugar de quem? De condenados. Era lugar de condenados. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes não, perdão. Eclesiastes não. Colossenses. Onde eu trouxe esse negócio de Eclesiastes? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13. E vós outros, que estavas mortos pela vossa transgressão, quem era que transgrediu? Paulo está pregando aqui numa junção, né? Numa transição, onde aqui estava, já tinha reunido aqui gentio e alguns judeus se converteu também. Então Paulo está falando nesse versículo, a palavra está direcionada àqueles judeus que se converteram. Amém? Porque o gentio não tinha lei. As vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne. Incircuncisão da vossa carne. Então, tem duas coisas aqui que chamam a atenção. Transgressão, veja o que eu falei, né? Paulo está reunido aqui com judeu e gentio. Judeu, qual eram os pecados do judeu? As transgressões da lei de Moisés. Qual era o pecado dos gentios? Não era circuncidado. Então, os judeus era a transgressão da lei. Os gentios não era circuncidado. Estava morto pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, com Cristo. Juntamente com ele, perdoando todos, aqui está todos os nossos pecados, os nossos delitos, delito e pecado lá no mesmo, né? Talvez na sua Bíblia aí pode estar pecado mesmo. Na minha, como é um pouco mais nova, está delitos. Todos, perdoando todos. Bem, se ele perdoou todos os pecados, que pecado que eu tenho? Que pecado que você tem? Qual é o pecado que temos? Se ele aqui perdoou todos. 14. Tendo cancelado, cancelou, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Por causa desse nós aqui, eles eram judeus que estavam no meio deles. Miserável. Contra nós. E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
Removeu, não deixou. Removeu. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Os pastores foram lá, levaram um pé de cabra, tirou os pecados e trouxe para dentro da igreja. Vocês agora são pecadores. Se vocês não der o dízimo, vão para o inferno. Se você não jejuar, vai para o inferno. Se você não batizar nas águas, vai para o inferno. Se você não se batizar nas águas, vai para o inferno. Por quê? Trouxeram da onde? Lá da cruz. Os pastores trouxeram da cruz. Então, vamos ler o 15, vou ler o 15. E despojando os principados, esse principado aqui é pessoas que mandam, eu estou cansado de explicar isso, é pessoas que mandam, tem poder na mão, e os principados e as potestades publicamente, e os pôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Efésios, volta um pouquinho, Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 15. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, agora, 2000 anos atrás, não é agora não, quase 2000 anos atrás, mas agora, em Cristo Jesus, vos que antes estava longe, foste aproximado. Você vê que a palavra aqui está direcionada a quem? Aos gentios. Okay? Mas agora, em Cristo Jesus, vos, agora ele saiu, você vê que aqui Paulo era um judeu, ele saiu da cena. Você vê que lá atrás ele falou nós. Ele se pôs no meio. Agora ele saiu de cena. Deixou só os gentios, agora vos, que antes estava longe, né, os gentios não, segundo os judeus, os gentios não tinham Deus, não tinha promessa, não tinha nada. Tá certinho a palavra aqui? Tá. Né? Mas agora, em Cristo Jesus, vos, ele saiu da cena, né, porque ele era um judeu, era transgressor da lei de Moisés, mas ele saiu do meio, deixou agora só os gentios, né? Vos, que antes estava longe, foste aproximado. Por onde não fui aproximado? O gentio fui aproximado pelo sangue de Cristo. Aproximado. Chegou pertinho. O sangue não lavou os gentios. Aproximado, num bilateral. Num efeito bilateral. Amém? 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só. Então os crentes, esse um aqui, os crentes vivem como judeu, nos seus costumes, em tudo, nas suas práticas judaísticas, né? Então os crentes entendem que Deus, Cristo, fez um só, todo mundo judeu, porque tudo do crente é judaico. Dentro das suas igrejas, o que tem lá é símbolo judaico. Mas esse um aqui não foi judaico, não foi judeu, não foi gentio, foi o quê? Cristão. No espírito, foi no interior que a obra foi feita. Não foi no exterior. No exterior, os judeus continuam como judeus e nós continuamos como gentios. A obra foi feita no Espírito. Fez um só. E tendo derrubado a parede que separava, que estava no meio da inimizade, 15, aboliu. Agora o Espírito que ressuscitou, tirou fora, aboliu. Aboliu na sua carne, na cruz. Não foi mais quando andava no deserto. A lei dos mandamentos. Olha, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse, dos dois, do gentio e dos judeus, dos dois criasse
em si, em Cristo, mesmo um novo homem, fazendo a paz. E qual foi esse novo homem? Espiritual. Então nós somos espiritual. Foi essa a mudança. Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 21. Versículo 18. Ora, não tendes chegado, Paulo pregando aos hebreus, não tendes chegado ao fogo apalpável, porque tudo no meio dos crentes é apalpável. O corpo tem que ser pão, o sangue tem que ser que suco, mas tem que apalpar. Não serve pela fé, não serve, é apalpável. Ao fogo apalpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e as tempestades. 19, ao clangor de trombeta, porque tudo que se ia fazer, ia proclamar em Israel, tinha que tocar a trombeta. E através do som da trombeta, como é que chama? Aquele povo que morava ali, meu Deus, as tribos, né? Agora saiu. Então, pelo som da trombeta, aquelas tribos já sabia o que ia ser tratado, só pelo som da trombeta. Não é a trombeta, não é só para pit, não, tem que dar um som legítimo. O som, clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quando os ouviram, suplicaram que não se lhe falasse mais. De tão terrível era o que tinha que se fazer na lei de Moisés. 20, pois já não suportava o que lhe era ordenado. Já não suportava. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Essa era a lei de Moisés. Essa era a lei de Moisés. Os mandamentos aqui é de Moisés. Deus não mandou apedrejar ninguém, não. Os mandamentos aqui era de Moisés. Esse apedrejamento aqui era que o povo tivesse medo de Moisés. Fazer tudo que ele mandasse ali, ó. Então, só assim Moisés teria o povo na sua mão. 21. Na verdade, o próprio Moisés tinha medo da própria lei dele, né? Na verdade, de tão modo era horrível o espetáculo que Moisés, o próprio Moisés, disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Essa era a lei dele. Amém? Gálatas, os livros de Gálatas, volta um pouquinho atrás. Gálatas, capítulo 4, versículo do 21 ao 25. Versículo 21. Dizei-me, pois, os Gálatas que ouvia a palavra do Evangelho, mas como se dava conta, estavam na lei de Moisés, né? Com a influência de Pedro e de Tiago e de João. Dizei-me, pois, vós, os que quereis estar sobre a lei, fala para mim, você que quer estar sobre a lei. Sobre a lei, acaso não ouviste a lei? 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne,
e o dá livre mediante a promessa. 24. Estas duas coisas, né? As duas escravas, as duas mulheres de Abraão. Mas estas duas coisas, ou as duas mulheres, os dois filhos, né? Que seria Isaac e, se não me engano, Samuel, né? Acho que era Samuel, né? Se não me falha a memória. Estas duas coisas são alegóricas, ou seja, Paulo está fazendo um paralelo, uma termologia. Essas duas coisas são alegóricas, porque estas duas mulheres, Sara e Agar, são duas alianças. Velho Testamento, Sara, ou vice-versa. Sara, Velho Testamento. Perdão. Agar, Velho Testamento. Sara, Novo Testamento. Duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Esse Monte Sinai é conhecido como o Monte da Maldição. Eu cansei de fazer pedido para levar para esse monte, né? Fazendo pedido no monte que já é Monte da Maldição. O que poderia vir desse monte? Mas não, fala para mim. O que poderia vir desse monte para a minha vida? Maldição. Porque o monte é conhecido lá em Israel como o Monte da Maldição. Monte Sinai, que gera para o quê? Para a escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém, ao Monte Sinai na Arábia. Preste atenção, meus amados, para você entenda, você venha entender também as brigas que há entre esses dois lugares, entre os árabes e os judeus. Quando você lê, você entende o que você lê, você começa a entender a guerra lá, né? O Sinai na Arábia, e corresponde o quê? A Jerusalém. A Jerusalém atual, a Jerusalém atual, que está em escravidão. A Jerusalém estava em escravidão já nesse tempo, com seus filhos. Meus amados, quantas vezes também não fiz pedido para levar para Jerusalém, uma cidade que já estava amaldiçoada. O que poderia vir para mim daquela cidade? Maldição. Seus filhos, 26, não era até o 20, estamos lendo os Gálatas, era até o 25. Amaldiçoado de seus filhos, tá bem? Vamos continuar, mas vamos continuar em Jó. Abra sua Bíblia em Jó. Jó, capítulo 41, versículo 11. Quem primeiro, isso aqui foi uma conversinha que Deus teve com Jó, né? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir? Porque no meio religioso, hoje, você precisa fazer campanha. Você precisa dar para Deus te dar. Dá o que para Deus? Se a palavra está reconhecendo que tudo que nós temos já é dele, então como é que eu vou dar? Como é que alguém vem aqui, entra na minha casa, pega essa taça e diz: olha, Edivaldo, toma essa taça para você? Não, eu digo: não, essa taça já é minha. Você vai comprar outra que eu recebo. Mas essa aqui já é minha. Tá bem? É isso, meus amados, que ocorre no meio da religião. E tudo isso vai ser mais esclarecido a partir de janeiro, nessas lições que nós vamos ter, essas ministrações de sabedoria de Deus, né? Você vai ver que ela se encaixa na graça de Deus, na sabedoria de Deus. Não é esse negócio de guarda de sábado, isso é religião.
Estamos no 11, era só 11, né? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Quem? Pois o que há debaixo de todos os céus é meu. Tudo que é meu. Então, o que é que eu vou dar a Deus se eu mesmo já sou dele? Você está me entendendo, meus amados? Então, o que nós temos hoje, que eu tenho, que você tem, é para que você ministre a sua vida, traga comida para os seus filhos, para você, para a sua esposa, para os seus filhos dentro de casa, a sua família. Não é para dar para Deus, que já é dele. É Ele que tem nos dado. Para o quê? Para o nosso sustento. Conforme a sua ministração, você vive um pouco melhor. Isso vai depender, tudo isso nós vamos aprender em janeiro, viu? Tudo isto. Se você ministra bem, você vive bem. Para você, inclusive preço, né? Para você ter uma vida boa, você vai ter que pagar também um preço. Mas esse preço não é que você vai pagar para Deus, você vai pagar para você mesmo. Tudo isto, meus amados, por isso que eu falo para você, não perca de assistir a nossa ministração na quarta-feira, tá? Domingo é como nós estamos aqui hoje, usando a Bíblia. Mas a partir de janeiro, nas quarta-feiras, muito pouco nós vamos usar a Bíblia, tá? Então, abra a sua Bíblia, volta lá em Gálatas, no capítulo 4 ainda. Gálatas capítulo 4, nós lemos do 21 ao 25, nós vamos ler do 1 ao 6 agora aqui. Então falta 3 passagens agora, estamos terminando. Do 1 ao 6 nós vamos ler agora. Versículo 1: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere-se de escravo, pois que é ele senhor de tudo. Ou seja, se nós... Só um exemplo, né? Um desse ricaço que morreu ultimamente aí, né? Silvio Santo. Silvio Santo, ricaço, bilionário, ele deixou herdeiro para a família, para os filhos. Mas se nesse meio de filho que ele tinha, né? Se tivesse um de menor, ele não poderia receber. Ia ser separado, né? Ia ser dividido partes iguais, mas o de menor não podia receber. Segundo a lei, não pode receber. Então, alguém ia ficar o quê? Ministrando aquele bem daquela pessoa que é de menor. E é o que acontece dentro das religiões. Os crentes não têm conhecimento da herança que ele recebeu de Deus. Aí, como eles não têm esse conhecimento, eles deixam na mão de um tutor, que é o pastor. O pastor come bem, se veste bem, mora bem, viaja bem, tem carro bom. E o herdeiro? Às vezes falta o pão cada dia na sua mesa. É essa a diferença de quem tem um tutor, da pessoa que é rica, mas tem um tutor sobre a sua riqueza. É rico, mas não pode usufruir. Outro vem e usufrui da sua riqueza. É assim que os crentes vivem hoje. Tem as promessas, donos das promessas de Deus, mas deixou com o pastor. É o pastor que diz, ó, você tem que fazer assim, você vai receber esse negocinho aqui hoje. Mas quem usufrui é o pastor. É Senhor de tudo. 2, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. 3, assim também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos
a rudimentos do mundo, o princípio. Nós estávamos sujeitos aos rudimentos. Qual era o rudimento aqui? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Amém? Vamos até o 6, né? Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude. Veio ou não veio? Veio. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então era um judeu, nascido de mulher, nascido sobre o quê? A lei de Moisés. Um judeuzinho cumpridor da lei de Moisés. Se eu for seguir o que Jesus fazia, o que é que eu vou ser? Um judeuzinho também. Eu sendo um judeuzinho também, eu vou ter que cumprir a lei de Moisés. Você está me entendendo? A gravidade que os crentes vivem por aí, né? Sobre a lei. 5. Para resgatar, né? Ele enviou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Se eu vivo a lei de Moisés, o que é que eu estou dizendo, meus amados? Eu não fui resgatado. Jesus veio, morreu, pagou o preço, mas eu não fui resgatado. Eu fiquei para trás. Sabe aquele filme, Os Deixados para Trás? É assim que vive os crentes evangélicos. Deixado para trás. Amém? Estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o entendimento. Enviou Deus ao nosso entendimento. Quando a Bíblia fala aqui de coração, está falando de entendimento. Enviou Deus o nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você recebe isto? Tem que ter audácia para receber isso aqui. Para você receber isso aqui, você tem que dar uma carta de demissão para o seu tutor. Ou senão você não recebe isso aqui. Ou você demite o seu tutor e vive a graça de Cristo, vive as bênçãos do Cristo, ou você vai continuar um miserável e pecador perante o seu tutor. Porque ele não vai deixar de ser seu tutor se você não admiti-lo. Tá bem? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios. Um pouco atrás. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Porque por preço foste comprado, não vos torneis escravos de homem. Não vos torneis escravo de homem. Você tem que dar o dízimo. Escravo de homens, eu vou ler 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que lhe foi chamado e não diante de pastor. Amém? Volta lá em Gálatas. Estamos terminando, só tem mais duas passagens. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tudo você vê que tudo está no passado. Nos libertou. Permanecei. Permanecei, pois, firme. E não submeteis de novo a jugo de
escravidão. Se Cristo te libertou dos dízimos, se Cristo te libertou dos batismos das águas, se Cristo te libertou da tal da Santa Ceia que é Páscoa, se Cristo te libertou do jejum, por que você voltou para esses males, para essa escravidão, para essas maldição? Amém? E para nós encerrar, 1 de Coríntios de novo, capítulo 6, versículo 19 e 20. Versículo 19 e 20. Versículo 19. Aqui é 6, é isso mesmo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, quem é santuário nesse pacto que nós vivemos em graça e não em Moisés? Quem é o santuário de Deus? Somos nós, é o nosso corpo, é o santuário de Deus. Não é um local chamado altar. Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, que está em vós. Então, o Espírito Santo está em vós. Você não tem que buscar. Ele já está em você. Você não tem que buscar. Se você sair da sua casa para ir buscar o Espírito Santo, você está blasfemando de Deus. É isso que você está falando, é isso que você está fazendo. Está em vós, o qual tendes, vocês tendes, da parte de Deus, que não sois de vós mesmo. Não sois de vós mesmo, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, meus amados? Você vê, isso é graça de Cristo. Essa é a graça de Cristo, que a cada dia Deus tem confirmado esta graça na minha vida. E eu venho aqui compartilhar com você isso que Deus tem me dado. E da mesma forma que Ele tem mostrado para mim que o que é sabache e não sábado. Sábado é coisa de romano. Sábado é coisa de romano. Foi o romano que inventou essa coisa de sábado. A palavra é sabache, sabedoria de Deus, que vou compartilhar aqui com vocês a partir de janeiro. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? E em todos os sentidos da sua vida. Amém? Tenha uma boa semana e até quarta-feira, quando nós voltamos aqui novamente, esse encontro maravilhoso que nós temos aqui, um encontro sadio, né? Onde nós compartilhamos aquilo que nós temos aprendido. Amém? Paz e graça a todos.